Olá pessoal, na gravação passada nós vimos que a partir do momento que nós estamos trabalhando com programação multithread e várias dessas threads acessam concorrentemente um mesmo objeto compartilhado, nós devemos nos precaver, evitando assim resultados indesejados na saída de nossos aplicativos. Eu ilustrei esse exemplo para vocês na gravação passada através de duas threads que escrevem teoricamente ao mesmo tempo dentro de um mesmo objeto compartilhado que é representado por um array de 6 elementos. E nós vimos que o código se perde no momento de fazer o sincronismo adequado para a inserção correta dos elementos dentro do array. Assim, os erros que foram produzidos, eles podem ser atribuídos ao fato de que o objeto compartilhado simple array, no caso, não é thread safe. O próprio comentário aqui indica isso, ou seja, eu não fui cauteloso o suficiente para tornar esse objeto compartilhado thread safe. Ou em outras palavras, se uma única thread obtiver o valor de write index, não haverá garantia de que outra thread não possa avançar e incrementar este valor antes desta primeira thread ter tido a chance de colocar um valor no array. Se isso acontecer, a primeira thread estará gravando no array com base em um valor obsoleto desse write index, ou seja, um valor que teoricamente não é mais válido, pois outra thread já manipulou esse valor. Para isso, para resolver esses problemas de sincronismo, nós precisamos de um conceito de atomicidade. Nós dizemos que uma operação é atômica quando ela não pode ser subdividida em suboperações menores. Então o objetivo é simular a atomicidade, assegurando que apenas uma thread execute as 3 operações atômicas necessárias por vez, de forma que antes de eu terminar essas 3 operações atômicas, eu não possa haver troca de threads ganhando fatia de CPU. E nós vamos ver nesse exemplo agora que essa atomicidade pode ser alcançada utilizando a palavra-chave synchronize. Então observe que o meu algoritmo básico possui 3 passos, o algoritmo que eu trabalho para inclusão de valores dentro do array. O primeiro passo é obter o valor do índice, o segundo passo é armazenar o valor passado dentro do array da posição, e o terceiro passo é incrementar o valor do índice, indicando a próxima posição vazia do array a ser inserido um elemento. A questão é, essas 3 operações, elas são atômicas, elas têm que ocorrer na íntegra ou não devemos atualizar os valores, pois assim nós teríamos dados indesejados. Como que eu faço para que essas 3 operações possam ser executadas na íntegra, evitando que no meio dessas operações eu possa ter uma troca de contexto, fazendo com que outra thread ganhe CPU? Simples, palavra reservada, synchronize, que é o objetivo agora. Então, eu vou abrir a parte 4 aqui agora, e na parte 4 nós vamos perceber que nós vamos reutilizar as classes ArrayWriter, a classe SharedArrayTest, e a única diferença vai ser a nossa classe SimpleArray. Então eu gostaria inclusive que vocês confirmassem que tanto ArrayWriter quanto SharedArrayTest são idênticas ao que nós vimos na gravação passada. A diferença agora vai ser na classe SimpleArray, pois é essa classe que permite acesso ao meu array compartilhado. Ou em outras palavras, é esta classe que vai ter que ter um cuidado suficiente no momento de manipular o meu objeto compartilhado, que no meu caso é o array. Se você quiser de uma maneira mais formal, nós temos uma boa observação, é que nós devemos colocar todos os acessos a dados mutáveis que podem ser compartilhados por múltiplas threads dentro de instruções synchronize. Qual que é o trecho de código que muda o conteúdo do meu array? É justamente o método add. É ele que faz alterar o conteúdo do meu array, conforme vocês podem ver aqui na linha 37. Assim sendo, eu tenho que fazer com que o meu método add ele seja sincronizado, conforme vocês podem ver pela palavra synchronize. Assim, quando eu falo que esse método é synchronize,
eu estou sincronizando no mesmo lock, no lock de um mesmo objeto. Dessa forma, o fato do meu método ser synchronize, eu garanto que todas as três operações, a obtenção do valor a ser escrito, a escrita na posição do array e o incremento do meu cursor, eles executem de forma atômica. Ou, se você preferir, quando uma thread acessar o método add, que é um método sincronizado, automaticamente a thread vai tentar obter o lock flag, ou o bloqueio, ou a trava. Lembrando que cada objeto você tem uma trava, um bloqueio, um lock associado com ele. Então, quando a minha thread entrar e tentar executar esse método add, vai encontrar a palavra synchronize. Primeira coisa que vai tentar fazer é obter esse lock do objeto. Lembrando que, pelo monitor, somente quem possui o lock em um objeto consegue executar tarefas em cima desse objeto. Se na hora que eu cheguei na linha 22, a minha thread chegou no método synchronize, tentou obter o lock do objeto e por algum motivo alguma outra thread já tem o lock para o objeto, a minha thread corrente ela é bloqueada dentro de um estado do ciclo de vida de threads chamado bloqueio, conforme nós já vimos no início dessa série de gravações na figura que ilustra o diagrama de estados do ciclo de vida de uma thread. De outra forma, se a partir do momento que minha thread começa a executar chega no meu método add, que é sincronizado, e consegue obter o lock para execução dessas tarefas, o meu método é executado, e enquanto eu não sair do meu método synchronize, eu não libero o lock para que uma outra thread que esteja aguardando possa assim ganhar tempo de CPU. Então, dessa forma, observe que o código é muito parecido. A única diferença é que eu coloquei a palavra reservada synchronize na assinatura do meu método. Então, resumindo, a classe SimpleArray nessa versão sincronizada, ela é idêntica à classe SimpleArray que nós fizemos na gravação passada, exceto que esse método add é agora sincronizado, ou em outras palavras, apenas uma thread por vez pode executar este método. Nós reutilizamos tanto as classes ArrayWriter quanto a classe SharedArrayTest. E, para efeitos de demonstração, nós vamos exibir algumas mensagens aqui dentro do bloco Synchronize para que a gente possa acompanhar e rastrear que dessa forma nós não teremos o race condition e nós vamos ter então uma exibição correta dos valores na medida que nós formos executando, que nós vamos executar a nossa aplicação. Apenas algumas dicas para vocês para não podermos esquecer disso aqui depois. Observe que esse é um exemplo didático. Eu estou dormindo para tentar forçar com que essa simulação seja mais fácil nós acompanharmos possíveis erros, conforme já explicado também anteriormente. Mas lembre-se sempre, apesar desse exemplo chamar o método sleep, para enfatizar essa questão da imprevisibilidade do agendamento do escalonamento de threads pelo sistema operacional, isso é apenas didático. Nós nunca devemos chamar sleep enquanto mantivermos um bloqueio em um aplicativo real. De outra maneira, nós também temos que ter cuidado em utilizar a palavra synchronize, por exemplo, quando nós queremos fazer operações de entrada e saída. Ou, em outras palavras, operações de entrada e saída não devem ser realizadas em blocos synchronize, pois é muito importante minimizarmos o período de tempo em que o objeto é bloqueado. Lembrando, toda vez que uma thread entra no método synchronize, ela tenta obter o bloqueio do objeto. Passou, quer dizer que ela obteve o bloqueio. Se ela obteve o bloqueio, nenhuma outra thread consegue executar em paralelo. Então nós devemos evitar que essas operações sejam muito longas, pois assim, senão eu vou degradar a performance do meu sistema. Dica: vamos manter a duração de instruções synchronize o mais curto possível, mantendo ao mesmo tempo a sincronização caso ela seja necessária. Eu não estou dizendo que nós não temos que usar synchronize, nós temos que usar, pois em alguns casos, igual esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é necessário.
Entretanto, nós apenas vamos ter um certo cuidado, uma certa cautela na hora de usar, para não degradarmos a performance do nosso sistema. Por isso, nós vamos tentar minimizar o tempo de espera pelas threads bloqueadas. Agora, então, como a única diferença do nosso exemplo foi a palavrinha synchronize, nós podemos rodar o nosso exemplo. Mais uma vez, eu vou tentar gravar 6 valores ali dentro e vamos ver se nós conseguimos um sincronismo agora. Deixa eu só aumentar aqui para vocês a saída. Então vamos lá. Já percebemos que já deu mais certo, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Já não me enrolei aqui. Então a thread 1 escreveu 1 na posição 0. Depois a thread 1 de novo executou, escreveu 2 na posição 1. Depois a thread 2 ganhou tempo de CPU. Antes de terminar o laço, escrevendo os números 1, 2 e 3, houve uma troca de contexto. A thread 2 ganhou fatia de tempo na CPU, escreveu o valor 11. A thread 2 também ganhou tempo de novo, escreveu o valor 12. A thread 2 continuou, escreveu o valor 13. Depois a thread 1 voltou e escreveu o valor 3. E observe que automaticamente todos os índices foram incrementados de forma correta. Eu vou deixar para vocês como exercício rodar tanto essa versão quanto a versão anterior N vezes na máquina de vocês, para que vocês possam confirmar que realmente essa versão com Synchronize, ela não produz resultados indevidos ou insatisfatórios, enquanto a versão anterior, que não tinha a palavra Synchronize, ela se enrolava no momento de fazer o acesso concorrente pelas múltiplas threads. Outra coisa interessante de se notar é que a sincronização ela só é necessária para dados mutáveis, ou seja, valores constantes que não têm seus valores alterados, teoricamente não precisam ter acesso sincronizado. Então, quando eu digo dado mutável, eu estou dizendo que dados que podem mudar o seu valor, o seu estado durante o seu tempo de vida, como é o caso do nosso array aqui, cujo conteúdo muda ao longo do tempo. Se os dados compartilhados não mudarem em um programa de múltiplas threads, então não é possível para uma thread ver valores antigos ou incorretos em consequência da manipulação desses dados por outra thread, pois ele é somente leitura. O resumo que nós podemos ter é que, ao compartilhar dados imutáveis por threads, uma boa prática talvez seja declarar os campos de dados, as variáveis de instâncias, como final. Essa palavrinha é reservada em Java, para indicar que os valores das variáveis não mudarão depois deles serem inicializados. Dessa forma, nós vamos evitar possíveis modificações acidentais do dado. Mas lembre-se sempre, não é o nosso caso aqui. Quando nós usamos a palavra reservada final para um objeto e não para um tipo primitivo, o que nós garantimos é que a referência não mudará para um outro objeto, mas nós não temos a garantia de que o próprio objeto seja imutável. Isso vai depender das propriedades do objeto. É o que nós acontecemos aqui. Apesar da variável array não poder apontar para um outro objeto do tipo array, pois ela é final, o conteúdo do array pode ser alterado. Se vocês não lembram disso, eu gostaria que vocês revisassem a parte de programação orientada a objetos com linguagem Java, onde fala da palavra final e a súbita diferença entre o final para variáveis do tipo primitivo e final para objetos dentro de uma heap.